Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje falaremos sobre as emoções, nossas emoções negativas, e a irritação diante de pessoas e situação, tá? Então, eu falo isso por experiência própria. Posso te garantir que vem disso mesmo, essa irritação que nós temos diante de algumas situações e pessoas, tá? Então, vamos lá. Meu nome é Rose, trabalho com terapia somente com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. Ela tem o propósito, essa ferramenta, de limpar emoções que nós reprimimos durante, durante toda a nossa vida, que fica armazenado no nosso inconsciente e no nosso corpo as emoções ficam ali, alojadas, tá? É só você fazer a experiência de lembrar de uma situação negativa, que você passou, um trauma. Lembrou dela? O que que você sente? Ah, um desconforto. Pronto, precisa limpeza emocional nisso, entende? Isso que é limpar as emoções. É você passar pela experiência negativa, visitar essa experiência negativa e limpar toda a informação de emoção negativa que você viveu nesse dia, entende? E muita coisa pode mudar na sua vida quanto mais você fizer essa limpeza emocional, principalmente se você fizer diariamente, tá? Ter esse compromisso com você mesmo, se auto-aplicar diariamente. Quanto mais você fizer isso, mais benefícios você vai receber, o seu corpo vai receber e as pessoas em sua volta também, tá? Então, qual que é o passo a passo? Por cima, ela precisa de uma cena de trauma, de dor que você viveu, e aí você precisa avaliar essa cena. Então, sempre você tem que fazer as mesmas perguntas. Primeiro, você está dentro, está fora da cena? Qual a emoção você sente ao olhar para a cena? A cena está colorida? Quanto mais colorida e mais dentro da cena, mais carga emocional negativa contém nela, tá? Qual a emoção que você sente ao olhar para essa cena? Observe o seu corpo. De 0 a 10. O começo é sempre 10, 11, é muito alto. Você olha para essa situação e fica ou nervoso, ou irritado, ou com muito ódio, ou com muito medo, ou com muita pena, ou com muita tristeza, dependendo da situação que você viveu. Você graduou, observou a emoção no corpo? Como que está a emoção? É sempre as mesmas perguntas, tá? Nas rodadas, sempre as mesmas perguntas. Aí você vai avaliar o seu corpo, aonde está essa emoção no corpo, a emoção negativa que você sente ao olhar para essa cena. Um nó na garganta, tremor nas mãos, frio na espinha, uma dor de cabeça, uma dor no peito, uma tristeza no coração, um ódio, entende? Aí as emoções elas estão refletidas no corpo e elas sempre estão mudando. A cada rodada que você faz, elas mudam de lugar, tá? Aí você vai fazer sempre a frase de preparação. A frase de preparação é como se você desse um comando de perdão e aceitação diante da cena. Então você tem que mandar esse comando para o seu corpo, principalmente para quem está começando. E até hoje eu faço, sabe? Então você faz aqui o ponto do karatê. Você vai fazer assim: mesmo que eu tenha passado por essa experiência negativa, eu me perdoo e me aceito profundamente. Apesar de ter passado por essa experiência negativa, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você pode também colocar a emoção que você está sentindo no corpo na frase de preparação. Você vai usar muito da sua intuição. Você tem uma sabedoria interna, tá? Você tem uma sabedoria interna maior. Pode não ter consciência, mas tem. Aí, pela sua intuição, você vai fazendo essas limpezas emocionais. Tá? Aí você faz 3 vezes a frase de preparação, mesmo passando por essa situação, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Olhando para a cena, você vai relatar do começo ao fim, ou vai falar o que você sente, a emoção, se ela estiver muito intensa, muito forte, você fala somente a emoção, até abaixar a emoção, e aí você vai para a cena, tá? Aí você vai, se você escolher contar a história da cena, você olha para a cena e fala: eu passei por essa dor esse dia, essa pessoa entrou e falou, começou a ficar agitada comigo, e aí você vai contando a cena do começo ao fim. E eu estou sentindo um aperto no peito, uma raiva muito grande. Esses são os pontos que você deve se auto-aplicar quando você estiver contando a história para você mesmo. Ninguém vai ficar sabendo. A pessoa não vai, nunca vai ficar sabendo. Essa limpeza emocional é de você com você mesmo. Ou,
se você achar melhor, você entrega essa situação para o terapeuta capacitado com o EFT. Tem bastante terapeutas no mercado, você pode encontrar no YouTube, tem bastante gente aí ajudando com essa ferramenta. Ela mexe na raiz da situação, ou seja, você vai limpar, é como se você não tivesse passado pela situação no final da limpeza emocional, tá? Esses são os pontos: topo da cabeça, no começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na clavícula, na altura do sutiã. Você vai fazer 3 rodadas, olhando para a cena, contando a história do começo ao fim e falando da emoção no corpo. Você para na terceira rodada e avalia de novo a cena. No máximo, essa limpeza ela dura 1 hora, no máximo, tá? Se ela passar, você para em 1 hora e você volta no dia seguinte, se você for se auto-aplicar sozinho. Mas o terapeuta capacitado, em 1 hora, ele já consegue zerar isso rapidinho, tá? E aí você vai... qual que é o final dessa limpeza emocional? A cena ela vai se deslocar, você vai estar fora da cena, assim, você vai ver a cena longe, a pessoa vai estar longe de você, a cena vai perder a cor, ela vai ficar cinza. A pessoa que estiver contida ali, para cada um é um jeito, tá? Então, eu já atendi pessoas que a pessoa que estava na cena, ela vira as costas e vai embora, ou então a pessoa na cena olha para você com um sorriso, é como se tivesse dado perdão ali, ou então a pessoa ela vai sumindo da mente, ela vai se apagando, entende? Junto com a cena, a pessoa vai se apagando assim. Você não consegue mais ver a pessoa na cena. Mas você vai lembrar da cena, só que você vai lembrar da cena sem a dor da experiência, a dor da raiva, a dor da culpa, a dor do medo, a dor, o sentimento de dor. Por isso que é limpeza emocional. Ela limpa emoções. Na verdade, gente, para ir a fundo, ela transmuta as emoções. Mas eu uso limpeza para a gente ter uma melhor concepção, entendimento diante do que a gente está fazendo com a gente mesmo, tá? Para entender, compreender melhor. E aí, após essa limpeza, você vai se deslocar, vai avaliar a cena. No final, você vai sentir paz. Você, ao contar essa situação de dor que você viveu para você mesma, você vai sentir paz. E a pessoa que você está lidando ali na cena, você vai dar a ela o perdão natural, porque você limpou a emoção negativa contida nessa cena. De tantas rodadas que você fez, você falou de toda a dor, de toda a experiência, de todo o ranço que você sentiu, toda a raiva que você sentiu, o pensamento que você tem dela, tudo que você pensa sobre a pessoa de negativo e da situação de negativo, você fala e aí você vai ficar em paz, entende? Você vai contar essa cena, essa situação de dor para você mesmo e você vai sentir paz. Você vai dar, repito, o perdão natural para essa pessoa e aí você vai, as coisas vão fluindo melhor na sua vida. É como se você desbloqueasse a sua vida, aquele peso que você carrega. Você vai dar o perdão natural. Aquele vínculo energético que você tinha com essa pessoa nessa cena, vínculo negativo, ela vai se dissolver, entende? Porque você deu perdão natural para ela, entende? Muitas das vezes, se for uma cena que você viveu com ela pode sair da sua vida, entende? Ela pode seguir o caminho dela porque você já deu perdão natural. Mas mesmo assim, você limpou a cena e ainda sentiu uma coisa desconfortável, desagradável com ela, com essa pessoa, é porque existe outras cenas de dor que você tem que limpar para desvincular esse vínculo energético com essa pessoa, tá? E aí ela pode sair da sua vida, tá? Naturalmente, assim, ela vai, o universo ele tem uma inteligência infinita. E aí a pessoa, ela já cumpriu a missão dela, que veio ensinar você. Todos estamos aqui para nos ajudarmos, tá? Então, esse é o passo a passo da limpeza emocional EFT, Emotional Freedom Techniques. Em 1 hora você consegue, todos os dias, se você pegar uma cena e limpar, você vai sentir cada vez mais paz. O seu corpo é o que vai receber maior benefício disso, porque todas as emoções negativas e experiências deles estão refletidas no seu corpo. O seu corpo fica mais pesado, mais, sabe, um maracujá, tudo franzino? Então, é tanta emoção que você reprime, você vai liberando essas emoções, ele vai voltando ao estado natural.
Quem é você? Você é a consciência infinita. Você é a consciência, e você não é as suas experiências, e você é a saúde perfeita também, entende? Então, o seu corpo vai ficando mais saudável cada vez que você vai limpando essas experiências negativas que você armazenou ao longo da sua vida, tá? Início do tema de hoje, as emoções negativas e a irritação diante de pessoas e situação. As nossas emoções, elas têm baixa frequência. Então, todas as emoções negativas têm baixa frequência. Então, varia de 120, de 100 Hz, 75, 50. A culpa é 30 Hz. Então, é muita baixa frequência que nós armazenamos no nosso campo. E essa baixa frequência, ela atrai uma infinidade de pensamentos negativos, tá? Então, você passa a ter comportamentos negativos. Não só você com as suas experiências, como também a outra pessoa. Todos que estão aqui passaram por experiência negativa e têm essa frequência, tem essas experiências armazenadas no campo e no corpo, tá? E essas emoções, como diz no livro do Eckhart Tolle, um dos livros dele que eu li, eu acho que é no Poder do Agora, ele fala assim, tem muitas pessoas que carregam pesados fardos de forma desnecessária, pois não sabem como lidar com essas experiências e elas ficam carregando pela vida toda esse fardo pesado que viveram durante toda a vida sem saber como se libertar. E no livro, ele sugere para trazer a mente no agora, viver o agora, exercitar a sua mente, a sua mente no agora, não se conectar com essas emoções negativas, entende? Ele sugere, e isso é um exercício diário, tá? Então, no livro do Eckhart Tolle, Poder do Agora, é isso. É você colocar sua mente mais no agora, e aí você não se conecta com as suas experiências e exercita a não olhar o mundo de forma consciente, presente. E com a ferramenta EFT, eu vou limpar essas emoções negativas. A ferramenta limpa essas emoções negativas do que nós carregamos e a sua mente, a sua consciência, ela naturalmente fica no agora, fica presente, fica consciente, entende? Naturalmente, por natureza, você fica consciente, mais leve. Você não é impulsionado a julgar as situações e nem pessoas por causa das suas experiências, entende? Essas experiências que nós temos, que nós carregamos, essas emoções negativas que nós carregamos no nosso inconsciente, altera a nossa visão de mundo, altera a nossa visão das pessoas, de situações. É como se fosse um véu, um, uma lente escura na nossa mente, sabe? E aí a gente olha a situação por causa das nossas experiências, a gente julga, a gente condena, a gente critica, entende? Por causa baseado nas nossas experiências. E a hora que você for limpar, você vai ver tudo com muito mais clareza, tudo muito mais sensatez, lucidez, tudo mais consciente, tá? Você fica muito mais alinhado, muito mais calmo. Esse é o propósito, esse é o objetivo da limpeza emocional. Somente com essa ferramenta EFT que eu conheço, que eu trabalhei comigo, que eu posso te entregar e garantir que é uma das ferramentas, eu não sei outras, eu não conheço outras, mas elas alteram a nossa reação, elas ficam mais, você fica mais consciente e o resultado dela é muito mais instantâneo, muito mais eficaz. Você consegue ver o resultado na hora da limpeza. Em uma hora, em uma cena, você vê o resultado ali da limpeza emocional. O Ho Oponopono também é uma limpeza extremamente maravilhosa, eficaz e dá um resultado. Só que a gente não consegue ver a cena. Mas quanto mais você utilizar as 4 palavras, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, ela também vai purificar o seu campo, as suas experiências negativas e vai te deixar mais consciente, mais presente, ok? Então, essas emoções negativas, elas são de baixa frequência e se convivermos com pessoas que passaram por situações intensas, agora a gente entra no tema. Essas emoções negativas que tem na pessoa, ela pode, por ressonância, sim, alinhar as suas experiências, porque você também tem, eu também tenho, todo mundo aqui tem. Na convivência do dia a dia, elas se alinham
E aí, num comportamento diário que acontece todos os dias com muita gente, uma reação, uma conversa, você se irrita com a outra pessoa, seja porque o que ela faz, o que ela disse, o que ela veste, algum comportamento que o outro tem, você se irrita com o outro. Ou diante de alguma situação, você se irrita. Sabe o sentimento de irritação? A pessoa fala uma frase que a pessoa fala, que já aconteceu comigo. Você fica pé da vida. Você fica extremamente nervoso. Na limpeza emocional, ele pede para graduar as emoções de 0 a 10 no corpo, qual a intensidade que você tem. Então, no dia a dia, essa irritação é tamanha que de 0 a 10 é 20. Você fica muito irritado com a pessoa, com o que ela faz, ou com o que ela fala, um comportamento que ela tem. Entende? É porque a experiência negativa dela entrou em ressonância com a experiência negativa sua, e aí essas emoções negativas, elas têm vontade própria, elas têm inteligência própria, e elas querem discussão, elas querem desentendimento, e te fazem te afastar do ser divino que é você, entende? Então, quando você entra em ressonância, aí vem a irritação numa situação ativa, e o que você pode fazer diante dessa situação? Limpar, limpar, entende? Pega essa situação que você se irritou com essa pessoa, qualquer situação, que você se irritou com essa pessoa, jogou a toalha na cama, a pessoa me disse uma frase, eu não gostei, a pessoa fez isso, ou todos os dias a pessoa tem esse comportamento, me irrita ao extremo esse comportamento dessa pessoa, me irrita ao extremo o que ela diz, o que ela fala, o que ela pensa, o jeito que ela me trata, ele chega assim perto de mim, ou ela chega assim perto de mim, me irrita ao extremo. Todo esse sentimento de irritação é ressonância com alguma coisa que você tem e o outro tem. É só limpar. Pega todas as situações que você se sentiu irritado em relação a essa pessoa e limpa. Gradua essa emoção. Qual é o tamanho da intensidade dessa irritação? É 11, Rose, é 20, é 200. Eu fico muito irritado com o comportamento dessa pessoa. Pega a cena que você se lembra que você se irritou com essa pessoa, traz ela para sua mente e trabalha essa cena. Limpa essa cena. Faça a frase de preparação e comece a limpar com você mesmo, sozinho. Conte qual é a situação que você viveu com essa pessoa, aonde você fica muito irritado. Eu fico muito irritado por causa disso. Ele disse isso para mim, ou ela faz isso. Ele só simplesmente ele faz tem um comportamento que me deixa irritado. Aí você vai limpando em você essa irritação. E vai limpando, e vai limpando, e vai falando tudo que você sente de negativo. A limpeza emocional precisa falar frases negativas, porque é o que você está sentindo de negativo diante dessa situação, tá? E aí você vai falar tudo de negativo que você sente nessa situação de irritação. Você vai falando incansavelmente, incansavelmente. Eu estou irritado, ainda continuo irritado. Aumenta essa irritação. Eu estou muito pé da vida com essa pessoa. Não tenha medo das suas emoções. São só emoções. Gente, tem muita gente que tem medo das emoções, de se conectar com essas emoções negativas. Vai vir pensamentos de morte, vai vir pensamentos de ódio, vai vir pensamentos de raiva. Não tenha medo. Fale tudo o que você está sentindo. Eu desejei a morte para essa pessoa. Eu queria que ela morresse. Eu estava com muita raiva. Fale isso para você. Abra isso para você. Como eu disse, ninguém vai ficar sabendo. Esses pontos, eles vão transmutar essa raiva que você guarda em relação a essa pessoa, diante daquela situação que você viveu. Ela vai limpar, limpeza emocional. Você está limpando essa emoção em você. Conforme você vai limpando e falando dessa irritação que você sentiu, você vai ficando mais calmo. Essas emoções vão transmutando. Aí você vai conseguindo ver além. Mas é gradual, vai limpando. Menos de 1 hora você chega lá. Em 20 minutos, dependendo da intensidade da emoção, se ela for bem menos intensa, você já vai vendo isso. O seu olhar vai vendo, vai se ampliando. Você vai, nossa, é isso mesmo. Entende? Você vai sentindo mais, o seu corpo vai ficando mais em paz. Como eu disse,
Essas emoções, elas são só experiências negativas. Gente, nós não somos nossas experiências. Nós não somos nossas emoções. Então, não tenha medo das suas emoções. Fale tudo de negativo. Você sentiu vontade de matar, sentiu vontade de bater, sentiu vontade de socar. Fale tudo de negativo que você estiver sentindo diante dessas situações. Você tem que ser honesto, verdadeiro com você mesmo. Quanto mais honestidade, quanto mais verdade você abrir e falar para você mesmo e limpar, mais limpo você fica, mais purificado mais você fica, mais você consegue olhar para essa pessoa de forma plena, limpa e consciente. Você não vai mais entrar em ressonância com essa pessoa. Você vai ter um olhar de consciente, de amor, de compaixão diante dessa pessoa ou diante dessa situação também. Então, volto a dizer, você não é as suas emoções. Não tenha medo dela. Não tenha medo de falar tudo que você sente, tá? Você não é as suas experiências. Não tenha vergonha, receio de falar por tudo que você viveu, porque você não é. É só uma experiência que você viveu. E isso pode ser curado completamente. Você não é a sua sensação negativa que você sente quando você lembra isso. Não é isso. Essa sensação negativa vem dessa experiência. Você pode purificar essa experiência, transmutar. Quem é você? Você é a consciência. Você é o agora. Você é a harmonia. Você é a consciência. Você é a paz. Você é a saúde perfeita. Se você não está vivendo isso ou sentindo isso, são as suas experiências que estão como véus atrapalhando a sua visão de mundo diante de você mesmo, tá? O fim da limpeza emocional é você sentir paz, harmonia com você mesmo, a saúde perfeita. Quem vai ser o primeiro a receber o benefício negativo diante das experiências é o seu corpo, que armazena toda a negatividade. Quem vai receber o benefício após as limpezas emocionais é o seu corpo, que vai ficando mais em paz, mais saudável, mais consciente, mais lúcido, você vai ficar mais criativo, mais impulsionado em fazer uma atividade física, mais motivado, mais alegre, mais feliz. Porque essa é a sua verdade absoluta. Isso é a consciência infinita. E não as suas experiências e não a sua sensação negativa. Tudo isso vem de experiências que você viveu. Só que você tem que entender que você está limpando, o outro não está limpando. Não adianta convencer o outro se ele não estiver no tempo dele. Faça você essa limpeza emocional e tudo que irritar em você quando você vê o outro fazendo alguma coisa, limpe isso em você. A sua visão que você tem do outro. Enquanto você estiver vendo o outro de forma negativa, não adianta, enquanto você estiver pensando do outro, ou vendo o outro, julgando o outro de forma negativa, essa negatividade que você vê no outro está em você. Essa negatividade vai fazer mal para você. Então, limpa isso em você. Até a hora que você olhar para o outro de forma plena, com compaixão. Você vai entender por que o outro faz o que faz. Porque ele passou também por uma, assim como você, passou por uma experiência negativa, e aí você vai saber conviver melhor com essa pessoa. Por inteligência, dependendo da pessoa, vocês vão se afastar, cada um vai tomando o seu. Se você dissolver esse vínculo energético negativo que liga você a essa pessoa, você vai seguir o seu rumo, você vai ir para um outro lugar e essa pessoa vai ficar onde ela está, entende? Porque você teve um salto de consciência, você limpou todas as suas experiências. A sua frequência energética ela vai se alterar, vai subir, vai se elevar, entende? Então, você vai ter outros círculos de amizade, você vai conhecer outras pessoas. Quanto mais limpeza emocional você fizer com você mesma, mais a sua frequência vai alterar, as pessoas vão saindo da sua vida por você está se desfazendo energeticamente esse vínculo negativo e é natural. Você não vai falar nada. Tudo isso é a inteligência infinita que vai fazendo isso. Você vai vendo a mágica na sua vida acontecer. Essa ferramenta tem um poder muito grande em deixar você muito em paz, muito alinhado. E aí você vai entender que
Nós estamos aqui por experiência, e as pessoas estão aqui para nos ajudar, entende? Aí você vai conhecer outras pessoas e você vai ter outros aprendizados com essas outras pessoas, entende? Aí você vai entender por que as pessoas fazem o que fazem, a nossa frequência vai se elevar e o aprendizado também vai expandir na sua vida. A sua consciência vai se expandir, tá? É muito boa essa ferramenta. Assim como o Pono também, ela é muito boa. Só que você não pode desanimar no caminho, porque essas emoções negativas vai ter uma infinidade de pensamentos negativos. Então, você vai ter medo da sensação negativa, uma presença negativa, vozes negativas durante o processo da limpeza emocional. Não se pare, não freie a sua limpeza por causa disso. É a sua negatividade que está no seu campo. Vai limpando isso até zerar, e essa sensação interna, essa presença que você sente interna, ou essa voz negativa, pensamento negativo, eles vão se dissolver, vão se diluir, vai sumir, vai sair do seu campo. Porque a sua verdade absoluta é a harmonia, é a união com todo, é a união com o divino, é a paz. É a paz que vai reinar na sua mente, no seu corpo, no seu convívio diário. Entende? Esse é o fim da limpeza emocional. Mas enquanto estivermos aqui, não tem aquele fim. Mas a sua vida vai ficando cada vez mais em paz quanto mais você limpar as experiências que você viveu na sua vida. Como eu sempre digo nos vídeos, eu limpei, tive experiências desde a gestação. Então, eu tive um trauma muito grande. Esse trauma foi atraindo mais trauma, mais situação negativa. Então, eu fiquei 5 anos, todos os dias, limpando cena por cena, entende? E aí eu posso dizer que a gente vai ficando mais alinhado, mais em paz, mais seguro, mais confiante, a sensação de harmonia fica dentro de você, você fica muito mais alinhado, muito mais em paz, entende? Essa irritação vai se desfazendo. Mas se você convive com pessoas que não fizeram limpeza, você pode ainda ser contaminado por essa outra pessoa. Você pode ainda passar pela experiência da irritação. Mas é só você limpar isso em você. Tudo é você com você mesmo. Enxergou algo de negativo na outra pessoa, limpa em você. Enxergou uma situação negativa, limpa em você. Aí você vai ficando mais em paz, mais alinhado. Você vai vendo, olhando para o outro com mais amor, com mais compaixão, com mais paz. Porque é isso que nós somos. Amor, paz, compaixão, alegria, harmonia, abundância, prosperidade. Aí tudo virá por acréscimo, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas, a gente vai se falando. Tchau, tchau!